Você está vendo aí agora um slide que o centro desse slide é o observador, em volta você tem uma área toda azul e duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda. Na seta, no sentido da esquerda, está dizendo pressão social e na seta para a direita, resposta do observador. Olha só que interessante. Quando a pressão da sociedade é igual à resposta que você dá a essa pressão, portanto, a expectativa da sociedade é a oferta e a entrega que você faz a essa sociedade, essa relação, estando absolutamente equilibrada, não se constitui em superar a expectativa do grupo, portanto, não se constitui em liderança, se constitui daquilo que chamamos de um comportamento normal. E aí, volta aí para o slide, olha só. O que é o comportamento normal? É quando a resposta do observador é proporcional à pressão social. Olha que bacana isso. Quando você faz o que todo mundo espera que você faça, isso não caracteriza liderança, isso caracteriza normalidade. Eu gosto de usar um exemplo que talvez facilite o nosso entendimento sobre isso. Você já perguntou por que você usa calça jeans? Você pode dizer, não, mas eu não uso calça jeans. Tudo bem, se você não usa, você faz parte de uma exceção, né, no grupo social. 90% dos jovens usam calça jeans, 90% das pessoas usam calça jeans hoje no mundo ocidental. A pergunta é, por quê? Repare que isso é um comportamento normal, a gente nunca parou para pensar sobre isso. Eu uso porque todo mundo espera que eu use. E eu dou 1 milhão de razões para as quais eu posso usar. É confortável, é barata, é elegante, é prática, sei lá eu o quê. O fato é de que a gente nunca pensou sobre isso. Então veja, esse é um comportamento normal. Na época que eu era adolescente, a gente às vezes queria dar um beijinho numa namorada, numa menina, e a gente tinha que namorar. Ok? A expectativa da época é, você quer dar um beijinho na sua namorada ou no seu namorado, numa pessoa ou noutra pessoa, você tem que namorar. Hoje em dia, as pessoas ficam. Repare que mudou a expectativa do grupo. Você beija uma pessoa, acaricia uma pessoa, enfim. E o que é que vocês têm? Nada. Foi uma coisa de um determinado momento. Repare que mudou a expectativa do grupo, né? Se eu quero manter aquele padrão antigo, provavelmente o grupo vai me ver de uma outra forma. E o fato é que eu nunca pensei sobre isso. As pessoas ficam, eu também fico, né? As pessoas usam calça jeans, eu também uso calça jeans. São coisas que acabam entrando naquilo que nós chamamos de automatismo da vida. A vida vai se tornando automática e eu vou fazendo as coisas sem pensar muito sobre elas. Isso pode gerar, inclusive, um problema sério. Eu fiz essa reflexão com um grupo de alunos meus e perguntei para eles assim, olha, por que vocês estão fazendo um curso universitário? E qual não foi a minha surpresa? Apenas em torno de 10% do grupo tinha pensado sobre isso. A grande maioria me deu uma resposta normal. Ué, professor, a gente faz o primário, a gente faz o ginásio, a gente faz o científico, ou nas nomenclaturas modernas, a gente faz o ensino fundamental, a gente faz o ensino médio, a gente faz o ensino básico, a gente vai para a universidade, é o fluxo normal da vida. Eu digo, sim, mas você parou para pensar, por quê? Porque se o seu negócio é ganhar dinheiro, tem 1 milhão de alternativas que não envolve o curso superior. Você tem todo um conjunto de possibilidades aí, ou seja, fazer universidade é apenas uma possibilidade. Não é a possibilidade, não é a única possibilidade, não é a melhor, não é a mais verdadeira. É uma possibilidade excelente, mas ela não se esgota em si mesma. Existem uma série de outras possibilidades. O problema é que na maioria das vezes eu não penso sobre isso. Ok? Esse é um comportamento normal, não produz líder. Agora, eu vou mudar o slide e você vai ver agora um segundo slide. Nesse segundo slide, nós temos o que chamamos de comportamento alienado. Repare aí, nesse slide, que o comportamento alienado, a resposta do observador é menor do que a pressão social. Isso significa que quando você dá uma resposta no contexto da sociedade onde você vive, a sua resposta ela é menos abrangente
do que a expectativa que a sociedade tem. Esse comportamento é chamado de comportamento alienado. Repare, a palavra alienado aqui está sendo usada no sentido quantitativo. A resposta do observador é menor do que a demanda do grupo social. Deixa eu dar um exemplo simples para você. Você usar padrões de comportamento que já foram avançados na sociedade moderna em relação à geração anterior. E você preserva esse comportamento da geração anterior. Veja, não vai aqui nenhum juízo de valor, de certo, errado, bonito ou feio, alto, magro, gordo, baixo. Não vai nenhum juízo de valor. É apenas uma constatação de possibilidade. Então, deixe-me lhe dar um exemplo bem simples disso, né? Hoje eu vejo alunos indo assistir aula de camiseta, bermuda, sandálias havaianas. Isso é um comportamento normal para essa geração. Para a geração do meu pai, a vestimenta que levava uma pessoa à sala de aula no curso universitário era terno com colete, chapéu palheta, sapato com todos os ornamentos daquela época. Ok? Eu diria assim, meu pai com 22 anos de idade, fazendo universidade na USP, em São Paulo, 22 anos de idade, dentro da sala de aula, como aluno, vestindo lá o seu terno, chapéu, bengala, 22 anos. Eu comparo, né, a vestimenta do meu pai, e naquela época a vestimenta dele era normal para a geração dele. Hoje você chega em sala de aula de bermuda, camiseta, sandália havaiana, você também está com a roupa normal. O problema é que se eu hoje, como aluno, utilizo como padrão terno, gravata, colete, sapato, polaina, chapéu, palheta, e entro em sala de aula, as pessoas vão olhar para mim e dizer, uau, né? Quem é essa personagem? Então repare, sem nenhum juízo de valor. Meu pai era normal na geração dele, e os meus alunos são normais na sua geração dele, mas quando eu comparo a geração do meu pai com esta geração, e alguém que adote esse padrão de roupa que o meu pai adotava há 50 anos atrás, 60 anos atrás, esse padrão é um padrão que nós chamamos de alienado. Ok? Então alienado é quando, diante de uma possibilidade que existe em demanda na sociedade hoje, eu não a atendo porque eu uso padrões anteriores. De novo, as pessoas podem fazer isso? Podem. Tem algum juízo de valor aí? Não. Mas esse fenômeno se chama fenômeno de alienação. Ok? Agora, vamos para o terceiro modelo. Repare nesse slide agora. Nesse slide agora, você vai descobrir que a pressão social é menor do que a resposta do observador. Então, o observador ultrapassou o limite da pressão social. Quando o observador ultrapassa o limite da pressão social, esse comportamento é chamado de comportamento marginal. Por favor, eu preciso que você escute essa palavra sem nenhum preconceito. A palavra que eu estou usando, marginal agora, é o indivíduo que ultrapassa a margem. Não é no sentido de ser bandido, não é no sentido de ser um elemento nocivo à sociedade. A palavra é técnica. Marginal, o que ultrapassa a margem. Então nós dizemos que o comportamento marginal é aquele comportamento que supera a expectativa da sociedade naquele momento. Então repare, de repente, aquela pessoa está diante de um padrão social estabelecido e ela avança nesse padrão. Ao avançar nesse padrão, ela propõe soluções, ela supera as expectativas e, ao fazer isso, o grupo a reconhece como líder. Então, repare, líder é aquele indivíduo que, diante de um grupo de pessoas
com uma expectativa, ele supera essas expectativas. Ao longo da história da humanidade, nós vamos verificar isso de várias formas. Por exemplo, Elvis Presley foi um líder na música pop. Ele fez coisas que as pessoas não tinham nenhuma expectativa de que fizesse, criando-se um novo padrão. E aí, repare que o nível da sociedade cresce, o nível da expectativa cresce, né? Então a gente vai dizendo assim, a cada novo ciclo, a sociedade vai criando novas demandas, e para que eu me mantenha como líder, eu preciso ir atendendo essas demandas. Ok? Então veja, ser líder em 1990 é totalmente diferente do que ser reconhecido como um líder em 2016 ou 2017, não é? Então veja, na medida que a sociedade vai caminhando na sua história, em função das diversas manifestações de liderança que acontecem em torno dela, as expectativas vão crescendo. Portanto, fatos novos vão sendo gerados, requerendo do pretenso candidato a ser reconhecido como líder a superação dessas expectativas. Agora, olha só que bacana. Aquilo que para a geração do meu pai era normal, dentro da geração dele, houve alguém que manifestou um comportamento totalmente além daquele. Esse comportamento teve adesão social. Foi chamado de um comportamento marginal, a sociedade se reequilibra nesse comportamento marginal e aquilo que era marginal vira normal. De novo, a expectativa se consolida, alguém supera essas expectativas, o nível cresce, aquilo que era normal ficou marginal, aquilo que era marginal ficou normal, aquilo que é normal ficou alienado. É por isso que a gente pode entender esse fluxo natural da vida. Eu dou normalmente um exemplo bem interessante para que você entenda isso no sentido da sua mecânica e não no sentido do valor. Repare só, olha que bacana isso. O papel da mulher na geração da minha bisavó era um. E ela era uma mulher normal na sua geração. O papel da mulher na geração hoje é totalmente outro. E é absolutamente normal. Agora, se você compara o comportamento da minha filha hoje e o comportamento da minha bisavó, esses comportamentos são totalmente diferenciados, porque a expectativa da sociedade foi aumentando. Se a minha filha se comporta como uma mulher normal, positivo, ela é reconhecida como tal. Se ela se comporta hoje como a minha bisavó se comportava, ela será vista como alienada. E se ela agora, diante das expectativas da sociedade, ultrapassa esse limite, criando novos padrões, ela terá um comportamento marginal e terá grande possibilidade de ser reconhecida pelos seus pares como uma líder, que fez escola, que fez referência. Então esse fluxo a gente precisa compreender. É por isso que cada geração tem expectativas novas em relação à geração anterior, com possibilidades novas de aparecimento de novos líderes pela superação dessas expectativas. Esse fluxo agora é o fluxo da liderança. E eu preciso, agora em sã consciência, fazer uma profunda reflexão se eu desejo isso para a minha vida. Então veja, aí onde você está, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos de qualquer natureza com os seus amigos, você precisa agora parar e pensar o seguinte: qual é a expectativa do grupo? Tenho competências para superá-lo? Tenho. Vá em frente, que pode ser que o grupo lhe reconheça como líder. Ou seja, a sua oferta para o mundo torna-se uma possibilidade para o mundo. E o mundo lhe reconhece como tal. Você pode dizer não, não quero. Ok? E tá tudo bem. Agora, se você quer, você precisa ter a competência. Para ter a competência, você pode tê-la naturalmente
ou pode aprender para satisfazer. Esse é o grande desafio nosso. A partir de agora, a gente vai começar a estudar quais são os elementos que fundamentam esse agir do líder na perspectiva da superação das expectativas do grupo. Vamos lá ver quais são esses elementos?